decisões impugnáveis por agravo de petição. No processo do trabalho. Carlos Henrique Bezerra Leite. Introdução. O presente artigo tem por objetivo analisar questões teóricas e práticas que gravitam em torno do recurso de agravo de petição no processo do trabalho, como os seus pressupostos de admissibilidade gerais e específicos, à luz da doutrina e da jurisprudência especializadas. Para tanto, buscaremos responder à seguinte indagação: quais as decisões são passíveis de impugnação por meio do agravo de petição no processo do trabalho? 1. Cabimento. O agravo de petição é o recurso próprio para impugnar decisões proferidas no curso do processo, ou da fase, de execução. Encontra-se previsto no art. 897-A, da CLT, segundo o qual, cabe agravo, no prazo de 8 dias, de petição, das decisões do juiz ou presidente, nas execuções. Não cabe, pois, agravo de petição na fase, ou processo, de conhecimento, mesmo em se tratando de sentença proferida em ação incidental de embargos de terceiro. Como o legislador não referiu que tipo de decisão seria impugnável por agravo de petição, há três correntes doutrinárias que se propõem a interpretar o termo decisões, previsto no preceptivo em causa. A primeira, forte no princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e na interpretação restritiva da regra consolidada, sustenta que somente as sentenças, terminativas ou definitivas, proferidas no processo, ou fase, de execução, como a sentença que acolhe ou rejeita os embargos à execução ou nas hipóteses dos arts. 794 e 795 do CPC/73, CPC, arts. 924 e 925, empolgariam a interposição do agravo de petição. Entre os defensores dessa corrente, destaca-se Wagner de Giglio. A segunda corrente adota a interpretação ampliativa do vocábulo decisões para admitir o agravo de petição de qualquer decisão, inclusive decisões interlocutórias, como, por exemplo, aquela que torna sem efeito uma penhora ou determina o levantamento de depósito em dinheiro. O principal adepto dessa posição é Amaury Mascaro Nascimento. Finalmente, a terceira corrente sustenta que as sentenças, definitivas ou terminativas, ou, em situações excepcionais, algumas decisões interlocutórias terminativas do feito, podem ser impugnadas de imediato por agravo de petição, desde que presente matéria de ordem pública. Um dos maiores defensores dessa corrente é José Augusto Rodrigues Pinto, para quem, em face da omissão da lei, o agravo de petição cabe, realmente, a, das decisões definitivas em processo de execução trabalhista, b, das decisões interlocutórias que envolvam matéria de ordem pública a justificar novo exame de seu conteúdo. Tal como a doutrina, a jurisprudência também não é uníssona a respeito das decisões passíveis de ataque pelo agravo de petição, como se infere dos seguintes julgados. Agravos de petição: decisões interlocutórias, ausência de grave prejuízo ao prosseguimento da execução. As decisões recorridas não têm o condão de causar prejuízo imediato e manifesto ao prosseguimento da execução, pois não cria obstáculo intransponível ao requerimento de outras diligências que possam vir a ser requeridas. Recursos não conhecidos, TRT Primeira R, AP 00108545420135010031, Preodes Antônio Cesar Coutinho Dairra,
terceira T, 31 de março de 2017. Agravo em recurso de revista. Decisão monocrática. Execução. Decisão interlocutória. Agravo de petição. Não conhecimento. Ofensa direta e literal a dispositivo da Constituição Federal. Não ocorrência. A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. Isso porque o acórdão do regional que não conheceu do agravo de petição, por ausência de cabimento em face de decisão interlocutória do juízo executório, não impõe ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais invocados pela parte, art. 5º, LV, dado que se funda exclusivamente em dispositivo infraconstitucional de regência processual, art. 897, primeiro, da CLT. Assim, o recurso encontra óbice intransponível na súmula 266 do TST. Agravo a que se nega provimento, TST-AGRR 11620001620055150053, Relmin Manuel Pereira, quinta T, 23 de novembro de 2018. Agravo de petição. Decisão interlocutória. Não é cabível, em regra, agravo de petição em face de decisão interlocutória, entretanto, o apelo deve ser admitido sempre que a decisão causar gravame autônomo à parte, ou seja, acarretar ônus cuja correção não possa ser efetuada por ato posterior. Não é o caso dos autos, TRT 17ª, AP 013004620135170011, Reldes Gerson Fernando da Silveira Novaes, primeira T, 17 de maio de 2019. 2. Nossa posição a respeito do cabimento do agravo de petição. Cerrávamos fileira com a terceira corrente. Todavia, com o propósito de contribuir para a solução da cisânia doutrinária e, sobretudo, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, alteramos parcialmente o nosso entendimento para, com arrimo na interpretação sistemática dos arts. 893, primeiro, e 897, a, da CLT e da aplicação subsidiária do CPC, ponderar que são impugnáveis por agravo de petição. E, a sentença que extingue o processo de execução, CPC, arts. 924 e 925, quando, a petição inicial for indeferida, b, a obrigação for satisfeita, c, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, d, o exequente renunciar ao crédito, e, ocorrer a prescrição intercorrente. Segunda, a sentença que acolhe ou rejeita os embargos do devedor ou a impugnação do credor, CLT, art. 884, terceiro e quarto. Terceira, a decisão interlocutória que determina a suspensão da execução, CPC, art. 921. Quarta, a decisão que julga procedente a exceção de pré-executividade. V. A decisão que declara a incompetência da Justiça do Trabalho para executar parcelas remuneratórias de natureza continuativa ajuizada por servidor público, que teve o seu regime jurídico de trabalho alterado de seletista para estatutário e extingue a execução por ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido da execução, CPC, art. 485, quarta. Sexta, a decisão que indefere a expedição de ofício a órgãos públicos requerida pelo exequente para encontrar bens do executado, a fim de sobre eles recair a penhora. Sétima,
a decisão interlocutória que remete os autos para a justiça comum, para lá prosseguir a execução, CPC, art. 64, segundo. Oitava, a decisão que acolhe ou rejeita embargos de terceiro, embargos à arrematação ou à adjudicação. Nona, a decisão que, de ofício, extingue a execução, ou o cumprimento da sentença, por a falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia, b. inexigibilidade do título, c. penhora incorreta ou avaliação errônea, d. ilegitimidade das partes. E excesso de execução. Em todos os atos judiciais supracitados, o pronunciamento judicial, sentença ou decisão interlocutória, impedirá a continuidade do cumprimento da sentença ou da execução, desafiando, desde logo, a interposição imediata do agravo de petição. 3. Sentença de liquidação. Quanto à sentença de liquidação, ou seja, o ato judicial que resolve o incidente processual de liquidação de sentença, é preciso atentar para o que dispõe o terceiro do art. 884 da CLT, segundo o qual, somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Vê-se, assim, que a sentença de liquidação não é recorrível e, sim, impugnável por embargos à penhora, rectius, embargos do executado, ou impugnação do credor, sendo certo que esses remédios processuais não possuem natureza jurídica de recursos, vide capítulo XXI, item 4. Todavia, se o executado concordar com os cálculos e simplesmente depositar o valor da condenação, o exequente, ao ser intimado para proceder ao levantamento, poderá impugnar a sentença de liquidação e os cálculos homologados pelo juiz. Desta decisão, o exequente poderá interpor agravo de petição, pois se trata de decisão interlocutória que frustra, impede, obsta a execução da sentença. Em edições passadas desta obra, chegamos a sustentar o cabimento do agravo de petição da decisão que, na liquidação por artigos, julga-se os provados ou não provados, ou nos casos de liquidação igual a zero. Pedimos vênia para informar que alteramos o nosso entendimento. Com efeito, não nos parece cabível o agravo de petição do ato que julga a liquidação, ainda que se trate de liquidação por artigos, ou pelo procedimento ordinário, uma vez que o terceiro do art. 884 da CLT somente admite o ataque à sentença de liquidação por meio de embargos do devedor ou impugnação autônoma pelo credor. A súmula 266 do TST, porém, admite, implicitamente, a interposição de agravo de petição de acórdão proferido na liquidação de sentença, nos seguintes termos: recurso de revista, admissibilidade, execução de sentença. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Grifos nossos. Essa súmula, a nosso ver, extrapola os limites traçados pelo art. 896, segundo, da CLT, o qual só permite recurso de revista das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, que violarem direta e frontalmente a Constituição Federal. Vale dizer, a lei não menciona expressamente o cabimento de recurso contra a sentença de liquidação, razão pela qual,
data venia, não poderia o TST ter legislado sobre a matéria. 4. Decisão que denega assistência judiciária gratuita. A previsão, ainda, para o agravo de petição na hipótese do art. 17 da Lei N. 1.060/50, isto é, da decisão que, no processo, ou na fase, de execução, denegar assistência judiciária. Tal espécie recursal, porém, era prevista apenas no CPC de 1939, e não no CPC de 1973. O CPC de 2015 também não prevê essa espécie recursal. Vale dizer, no processo do trabalho não cabe agravo de petição para atacar decisão, seja na fase de conhecimento ou na fase de execução, que denegar assistência judiciária à parte, tendo em vista o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, CLT, art. 893, primeiro. 5. Decisões sobre pré-executividade. Não cabe agravo de petição da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade ou a acolhe parcialmente. Nesse sentido, agravo de petição. Exceção de pré-executividade rejeitada. Incabível a interposição de agravo de petição contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, julgando-a extinta, sem resolução do mérito, à vista de sua natureza interlocutória. Inteligência da súmula 34 deste ID. Tribunal, TRT Primeira R, AP 00170310201550100446 RJ, Reldes Angela Fiorencio Soares da Cunha, 19 de junho de 2019. Agravo de instrumento dos executados em agravo de petição. Exceção de pré-executividade. A decisão que julgou a medida da exceção de pré-executividade não possui o caráter terminativo do feito. Configura-se um comando de natureza interlocutória contra a qual não cabe a oposição de recurso de forma imediata, nos termos do art. 893, primeiro, da CLT, da súmula 214 do TST e da orientação jurisprudencial N12 desta seção especializada em execução. Neste contexto, correta a decisão ACO que não recebeu o agravo de petição, tampouco a exceção de pré-executividade, TRT 4ª RAIAP 00000174201850404003, Reldes Lucia Ehrenbrink, seção especializada em execução, 5 de julho de 2019. Mas é cabível agravo de petição da decisão que acolhe integralmente a exceção de pré-executividade, pois neste caso ocorre a extinção da própria execução. É o que se infere da seguinte ementa: agravo de instrumento em agravo de petição. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade. Natureza terminativa. Cabimento. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade, determinando a suspensão da execução e a expedição de certidão para habilitação do crédito, como na espécie diferentemente da que a rejeita, ostenta natureza terminativa, na medida em que põe termo à execução, ainda que provisoriamente, e como tal, desafia a interposição de agravo de petição. Agravo de instrumento provido, para destrancar o agravo de petição denegado, TRT 7ª R, AI 00016812015015070014, Reldes. Maria Roseli Mendes Alencar, 19 de abril de 2018. 6. Delimitação de matéria.
Com o advento da Lei N. 8.432/92, que deu nova redação ao 1º do art. 897 da CLT, o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Nesse sentido, direito processual do trabalho, execução, agravo de petição da ré, falta de delimitação da matéria e dos valores impugnados, não conhecimento. Pela dicção do art. 897, primeiro, da CLT, além dos pressupostos objetivos e subjetivos gerais de admissibilidade a que estão condicionados os recursos para que possam ser conhecidos, exige-se, em relação ao agravo de petição, requisito específico a ser observado. Neste passo, para que este recurso ultrapasse a fase de conhecimento, é necessário que, além de observar os pressupostos recursais gerais, tais como legitimidade, capacidade, interesse, recorribilidade do ato, adequação, tempestividade e garantia patrimonial da execução, a agravante delimite, justificadamente, as matérias e os valores objetos de impugnação, de modo a permitir o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Assim, desatendido tal pressuposto específico quanto aos supostos erros de cálculos, impõe-se o não conhecimento do agravo neste particular. Agravo de petição não conhecido. TRT 6R, AP 000788.2017.5.06.0001, Red de Sérgio Torres Teixeira, J. 21 de março de 2019, primeira T, 26 de março de 2019. Trata-se, portanto, de um pressuposto específico de admissibilidade do agravo de petição, cujo propósito consiste em evitar a utilização de recurso genérico, isto é, aquele que não indica a matéria e os valores impugnados, impedindo, com isso, o prosseguimento da execução quanto às parcelas incontroversas e retardando a satisfação do credor. Nesse sentido, diz a súmula 416 do TST. Mandado de segurança. Execução. Lei N. 8.432/92. Art. 897, primeiro, da CLT. Cabimento. Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. Se a matéria for exclusivamente de direito, pode ocorrer que não haja necessidade de impugnar valores, como, por exemplo, no agravo de petição contra a decisão que determina a penhora de bem público. Nesse sentido, preliminar de não conhecimento, delimitação da matéria, desnecessidade de delimitação dos valores, matéria de direito, suscitada em contraminuta, versando a irresignação da agravante sobre matéria de direito, o conhecimento do agravo de petição prescinde da delimitação do valor do débito, não havendo que se falar em inobservância do disposto no 1º do art. 897 da CLT. TRT 17ª RT OR 0061400060.2010.5.17.0003, RELDES. Lino Faria Petelincar, 25 de agosto de 2016.
parece-nos que a interpretação teleológica do primeiro do art. 897 da CLT autoriza a ilação de que tal pressuposto recursal não se aplica ao agravo de petição interposto pelo credor exequente, porquanto este, em tese, é o maior interessado na celeridade da execução trabalhista. Nesse sentido, agravo de petição, delimitação da matéria e valores controvertidos, recurso interposto pelo exequente, inexigibilidade. O requisito concernente à delimitação da matéria e valores controvertidos, de que cuida o art. 897, primeiro, da CLT, corresponde a pressuposto legal somente exigível da parte executada e tem por finalidade permitir a execução imediata do valor incontroverso, pelo que não incide em se tratando a hipótese de agravo de petição interposto pelo exequente. Preliminar rejeitada, TRT 6R, AP 0010001991.5.06.0006, Red Desmaillard de França Saboia Albuquerque, segunda. T. 26 de outubro de 2017. Considerações finais. Este artigo tem por escopo analisar as hipóteses de cabimento do agravo de petição no processo do trabalho, com base na interpretação sistemática dos arts. 893, primeiro, e 897-A, da CLT e da aplicação subsidiária do CPC, parece-nos factível ponderar que são impugnáveis por agravo de petição as seguintes decisões. I. A sentença que extingue o processo de execução, CPC, arts. 924 e 925, quando a petição inicial for indeferida, b. A obrigação for satisfeita, c. O executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, d. O exequente renunciar ao crédito, e ocorrer a prescrição intercorrente. Segunda, a sentença que acolhe ou rejeita os embargos do devedor ou a impugnação do credor, CLT, art. 884, terceiro e quarto. Terceira, a decisão que determina a suspensão da execução, CPC, art. 921. Quarta, a decisão que julga procedente a exceção de pré-executividade. V. A decisão que declara a incompetência da Justiça do Trabalho para executar parcelas remuneratórias de natureza continuativa ajuizada por servidor público, que teve o seu regime jurídico de trabalho alterado de seletista para estatutário e extingue a execução por ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido da execução, CPC, art. 485, quarta. Sexta, a decisão que indefere a expedição de ofício a órgãos públicos requerida pelo exequente para encontrar bens do executado, a fim de sobre eles recair a penhora. Sétima, a decisão que remete os autos para a Justiça Comum, para lá prosseguir a execução, CPC, art. 64, segundo. Oitava, a decisão que acolhe ou rejeita embargos de terceiro, embargos à arrematação ou à adjudicação. Nona, a decisão que, de ofício, extingue a execução, ou o cumprimento da sentença, por a falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia, b. Inexigibilidade do título, c. Penhora incorreta ou avaliação errônea, d. Ilegitimidade das partes, e excesso de execução.
A nossa proposição tem por objetivo oferecer modesta contribuição para dar efetividade ao direito processual do trabalho para criar critérios objetivos sobre o cabimento do agravo de petição e evitar a morosidade processual.